Olá meus amigos, todos sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós teremos o 12º estudo, penúltimo estudo dessa série Eventos Finais. Era para nós encerrarmos com apenas 12 estudos, mas houve um acréscimo aí graças ao pastor Wagner, que nos presenteou com mais um estudo sobre o juízo final. Então nós colocamos aí nesta série dos eventos finais. Então vamos fechar com 13 estudos, tá certo? Hoje nós teremos o 12º e amanhã nós teremos o 13º falando sobre o novo céu e a nova terra para fechar esta série. Tivemos também uma mudança aí na questão da data devido a uma live especial com o pastor Silvan, que vocês todos conferiram aí na sexta-feira, mas o assunto de hoje é o juízo final, o nosso penúltimo estudo. Então vamos passar a palavra para o pastor Wagner Pires nos explicar sobre este assunto e então nós compreenderemos muito a respeito do que diz a palavra de Deus. Passamos então a palavra para o pastor Wagner Pires. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus para começar, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz assim: Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre o trono. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar. Então, este é o texto para a base da nossa oração. Nós vamos então, nesse momento, buscar a Deus através de oração para começar nosso estudo. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nesse instante, Senhor, estamos entrando na Tua presença por meio da justiça de Cristo para pedir ao Senhor a Sua bênção e a Sua direção. Ilumine nossas mentes, Senhor, a minha, que também irei estudar junto com os irmãos ao abrir Tua palavra, que nós possamos ser direcionados pelo Santo Espírito, Senhor, para que assim venhamos aprender, crescer, desenvolver na fé e também pela Tua graça nos preparar para os eventos que ainda sucederão até o fim da história desse mundo. Abençoe cada irmão, cada internauta, abençoe cada pessoa que agora nos acompanha esse estudo, que a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bênção, Senhor, confortadora e animadora e reavivadora esteja na vida de todos aqueles que vão acompanhar esse estudo agora e que porventura acompanharão depois. Onde esse estudo chegar, Senhor, que seja uma bênção para reavivar a fé e a vida das pessoas em nome de Jesus. Amém? E nesse momento, se você, porventura, tem algum amigo, algum parente, algum irmão, dá tempo ainda você mandar o link para ele, né? Compartilhe esse link, espalhe para todas as pessoas, amigos seus, todos aqueles que você acredita e acha que eles precisam também ser reavivados na fé, conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais o futuro que está revelado para nós aqui nas Escrituras. Então envie para eles, ainda dá tempo, estamos no começo. Bom, então hoje nós vamos falar, baseado no texto que nós lemos, o juízo final. E no milênio ficou claro que Jesus volta, destrói os ímpios vivos, ressuscita os justos e então leva para o céu tanto o grupo dos 144 mil que já estavam vivos, recepcionando assim a Jesus, como a grande multidão de todas as épocas que foram ressuscitados. E ambos os grupos de salvos, imortalizados pelo poder de Deus, subiram com Jesus para a eternidade. A terra ficou vazia, toda destruída, completamente na escuridão. Juntamente com ela ficou Satanás e seus anjos caídos, apenas eles sozinhos. Nenhum ser vivo nas águas, nenhum ser vivo nos ares, nenhum ser vivo na terra, nenhum ser humano. Somente carcaças e cadáveres espalhados por toda a face da terra. Foi o estudo anterior que nós vimos. Se você não viu, volte lá que você vai entender melhor. E hoje, nessa primeira figura, temos aí então o juízo final. O juízo final, vamos ver quando ele começa. Justamente, o juízo final começa com o fim do milênio. Temos o primeiro texto aí, que é o do grande conflito, vamos lê-lo e depois vamos ler os textos da Bíblia. O do grande conflito que está na tela, tem aí a figura da cidade santa descendo com Jesus no centro dela também. Diz assim: descendo do céu a nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa, no caso a cidade santa, sobre o lugar purificado e preparado para recebê-la. E Cristo com seu povo e os anjos entram na cidade santa. Então, aqui finalizou o milênio e aqui começará o juízo final. Na Bíblia nós encontramos, primeiramente em Zacarias,
capítulo 14, esse momento solene da descida de Jesus com a cidade santa. Zacarias 14, 4 diz assim: naquele dia estarão seus pés, o de Jesus, na terceira vinda, sobre o monte das oliveiras, porque na segunda Jesus não pisa na terra, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Portanto, Jesus vem com os salvos dentro da cidade santa, e assim, antes da cidade pousar na terra, Jesus sai da cidade, enquanto a cidade aguarda no ar, e Jesus pisa seus pés naquela região do Monte das Oliveiras, de onde ele ascendeu, de onde ele subiu, ele voltará a pisar. E ali aquela região é purificada instantaneamente, abrindo assim um vale, para que possa ser recepcionada a cidade santa ali naquela região do Monte das Oliveiras. E assim, então, a cidade pousa ali, para na sequência acontecer a ressurreição final dos ímpios. Ainda quero ler com você o texto de Apocalipse, capítulo 20. Diz assim o versículo 7. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, com o final do milênio e a chegada de Jesus e a cidade santa neste planeta Terra, então na sequência nós vamos ver que Satanás ele vai se sentir solto. Por quê? Vamos lá então? Olha o que está na tela aí. Grande conflito 662. Ao fim dos 1000 anos, Cristo volta novamente à Terra. É acompanhado pelo exército dos salvos. Então todos os salvos descem com Jesus. E seguido por um cortejo de anjos. Os anjos vêm junto. Descendo com grande majestade, Jesus ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a condenação. Surgem estes como um grande exército inumerável, como a areia do mar. Os ímpios trazem os traços da doença e da morte. Então Jesus aí, como vemos na figura, vai juntar novamente o pó dos ímpios. Não apenas daqueles ímpios que estavam vivos quando Cristo voltou nas nuvens dos céus e consumiu com a sua glória. Mas aqui agora, como diz a Bíblia, são todos os ímpios de todas as eras, de todas as épocas, começando lá atrás de Caim até os dias atuais, dos ímpios que morrerão consumidos pela glória de Cristo. Então, todos os ímpios de todas as épocas. A Bíblia classifica eles dessa forma. Apocalipse capítulo 20, versículo 13, está na tela, diz assim: o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o além deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, todos os ímpios de todas as épocas, que infelizmente não se salvaram porque não quiseram aceitar Jesus como Salvador, ressuscitam agora nesse momento. Não importa se esses ímpios foram queimados, suas cinzas jogadas ao mar, não importa se eles caíram nos oceanos e foram devorados por tubarões, não importa se eles caíram em lagos e foram comidos por crocodilos, não importa se esses ímpios foram mortos e jogados em cavernas solitárias e desérticas, não importa o lugar onde ele foi parar, nem onde ele morreu. Se ele viveu nesse planeta Terra e ele rejeitou Jesus, ele ressuscita aqui nessa ressurreição porque ele está perdido. Todos os ímpios de todas as épocas. Por isso que a Bíblia classifica essa ressurreição como areia do mar. Se você pegar apenas um punhado de areia e colocar na sua mão, é impossível você contar. Não tem como contar os grãos da areia do mar. E assim é o número de ímpios salvos. Não temos como ter noção da quantidade de pessoas perdidas. Imagine você, pessoas de todas as culturas, de todas as épocas, de todas as línguas, vivas, num único período da história desse mundo. É coisa de ficar assustado, não é verdade? Imagine você, pessoas de todas as eras vão acordar, ressuscitar e vão ficar assim, pasmados, sem saber onde estão, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está ocorrendo. E nessa época, Satanás e seus anjos serão visíveis, então ele, Satanás e seus anjos, anunciará de um canto para outro na terra que chegou o grande dia do juízo final e os ímpios irão entender. Juízo final, muitas pessoas que talvez nem ouviram falar nesse termo, mas rejeitaram a graça de Cristo. Todas estarão um dia ressuscitadas diante da cidade santa e diante assim do grande trono de Jesus, para serem executadas, receberem o juízo em sua própria pele. Aqui na sequência nós vamos ver que os livros vão se abrir. Percebem aí?
Abrem-se os livros de registro. Grande conflito 666 diz assim: logo que se abrem os livros de registro e o olhar de Jesus incide, mira sobre os ímpios, eles, os ímpios, se tornam conscientes de todo o pecado cometido. Então, na sequência, quando Jesus ressuscita todos os ímpios perdidos de todas as épocas, porque Jesus, ele tem a autoridade de Deus, ele tem a sua própria divindade, ele tem poder para ressuscitar quem ele quiser, e nesse momento os ímpios não têm controle sobre sua vida. Ninguém tem controle. Eu também não tenho controle sobre minha vida, você também não tem, porque nossa vida está sob controle divino. Então nós morremos a hora que ele quer, a hora que ele permite, e ressuscitamos na hora que ele nos chamar. Involuntariamente você vai sair da sepultura. Ainda que o ímpio não creu em Jesus como Salvador, mas a sua voz ordena e eles ressuscitam e saem dali. Do jeito que entraram. Se entraram idosos, saem idosos. Se entraram sem um braço, saem sem um braço. Se entraram manco de uma perna, sai manco. Se entraram doentes com câncer, tumores, sai de lá com os traços do pecado, da doença e da velhice. Eles saem completamente numa visão realmente incrível. Imagine você, enquanto a primeira ressurreição é uma ressurreição de glória, onde as pessoas ressuscitam para a imortalidade, esse grupo aqui é uma ressurreição, poderíamos dizer assim, de pessoas quase que zumbis, né? Pessoas doentes, fracas, envelhecidas, de todos os tamanhos, todas as estaturas, o peso, de várias formas, pessoas realmente convalescentes, doentes, que morreram em hospitais. É uma cena horrível. A ressurreição dos perdidos é uma cena horrível, completamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, acompanhamos assim a descrição da palavra de Deus desse grande e solene momento. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então, neste dia, os livros, pelo menos os 3 principais livros, serão abertos diante de toda a humanidade. E diz mais: abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui é apenas o juízo que agora vem nesse momento para mostrar para os ímpios que eles perdidos estão porque quiseram, porque escolheram se perder. Então agora vai ficar claro para todo mundo: ninguém desta grande multidão irá morrer sem consciência porque está morrendo. Todo mundo vai se perder sabendo porque está perdendo. Cada um vai ver em uma cena cinematográfica seus momentos de vida terrena quando teve oportunidade e foram rejeitados. Cada um verá o folheto que foi distribuído e a recusa. Cada um verá o convite que foi estendido para vir à igreja e também a negligência. Cada um verá o convite para se batizar, para aceitar Jesus como Salvador. Na cena cinematográfica vai passar diante do olhar de cada pessoa realmente esse grande momento onde cada um falhou, onde cada um rejeitou. E assim não haverá desculpa e não haverá também nesse momento nenhuma ignorância na cabeça de ninguém pelo fato de estar sendo condenado nesse juízo. Não. Na próxima figura ainda, na 666 do grande conflito, continua a cena dizendo assim: veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho. Os ímpios, veem, como eu falei para você, da pureza e santidade. Precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram na violação da lei de Deus. Então eles vão saber onde falharam, qual o pecado que levou-os à ruína. Eles terão consciência. As sedutoras tentações, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas. Percebeu? Tudo que eu falei está aí registrado. Tudo aparece como que escritos com letras de fogo. Então, meus irmãos, Deus é tão justo, tão transparente, que até os perdidos saberão porque estão sendo condenados nesse momento. Saberão porque se perderam. Então ninguém estará ignorante quanto à sua própria perdição. Assim como ninguém estará ignorante quanto à sua própria salvação. Todos saberão porque realmente merece e porque estão ali agora diante do grande trono do juiz de toda a terra para a execução do juízo final. Bom, na próxima figura encontramos aqui esse texto do grande conflito e o Apocalipse 27, 8. Primeiro vamos ler aqui o grande conflito, 663, a cena que se segue. Agora, Satanás se prepara para a última e grande luta pela supremacia. Olha só. Sendo ressuscitado os ímpios mortos e vendo ele, Satanás, as vastas multidões a seu lado,
revivem-lhe as esperanças. Você viu no estudo de sexta-feira que Satanás estava quase depressivo, acabrunhado, acabado, arrasado, abatido, violentamente, psicologicamente, emocionalmente, destruído. Mas com a grande ressurreição de ímpios de todas as épocas, isso traz nele um ânimo sinistro, mas traz. E o texto continua: e ele decide a não se render no grande conflito, mesmo sabendo que está perdido, mesmo sabendo que sua causa é uma causa falida, mas ao ver a grande multidão inumerável, milhões e bilhões, ultrapassa a casa dos vários bilhões o número de salvos, ultrapassa a casa dos vários bilhões. Só hoje a população, estamos quase chegando na casa dos 8 bilhões, estamos com 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. E segundo o Apocalipse capítulo 5, 1 carta de João capítulo 5, versículo 19, o mundo inteiro jaz no maligno. Então quase 95% da sua totalidade do planeta Terra hoje está no maligno. Vai se perder, infelizmente, porque não querem. Então, e somando-se a quantidade de milhões e milhões ou bilhões de pessoas que já viveram de Adão até hoje, é inumerável o número. E isso causa a Satanás, causa um ânimo, ainda que inútil, mas causa um ânimo. Revivem-lhe as esperanças ao ver o número de perdidos do lado dele. Nesse dia, Satanás então verá num único lance, num único momento, a quantidade de súditos que tem no reino dele, porque todos os perdidos estarão ali vivos de todas as épocas. A quantidade de súditos que serviram a ele enquanto vivos estiveram, ainda que serviram de forma inconsciente, mas serviram. E lá estará todos eles juntos ao lado dele. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, nós encontramos assim a descrição desse grande momento onde Satanás contempla os perdidos ao redor dele. Diz assim o 7: quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha daquele grande dia. Então, o número dele é como a areia do mar, e Satanás sabe que mesmo perdido, mas não pode e não quer se render, ele não quer se entregar. Claro, ele já está completamente entregue ao mal que ele mesmo criou dentro dele há mais de 6.000 anos atrás. E então assim o mal o leva novamente à ruína completa, de tentar ainda no último momento, como um ato de desespero, invadir a cidade para atacar o povo de Deus junto com os perdidos. Então assim, um vasto número como a areia do mar, de uma ponta na outra, né? Lá estão ele, Gog e Magog, ou seja, de uma ponta na outra da terra, de uma extensão a outra do planeta. Todos os inimigos de Deus estarão no mesmo momento, de várias épocas passadas, juntos. E assim nós encontramos o texto seguinte, que vai descrevendo a cena em ordem. Grande conflito, 664. Há reis e generais. Olha quem faz parte dessa grande multidão. Reis e generais que venceram nações. Homens valentes que nunca perderam batalhas. Guerreiros orgulhosos, ambiciosos, cuja aproximação faziam tremer os reinos. Olha só, guerreiros de todas as épocas. Na morte não experimentaram mudança alguma. Os ímpios não mudam o caráter, a vida e a personalidade e a mente na morte. Morrem maus, ressuscitam maus. Ao subirem da sepultura, olha a descrição, quando eles ressuscitam. Retomam o fio de seus pensamentos, exatamente onde ele cessou. São movidos pelo mesmo desejo de vencer que os governava quando tombaram. Então essa cena é terrível. Essa cena assim, o ímpio que morreu num bar ressuscita diante de uma cena. Cadê o bar? O ímpio que morreu se drogando ressuscita diante de um momento. Cadê a minha droga? O ímpio que morreu adulterando ressuscita. Cadê a companheira que estava comigo aqui? Então, cada pessoa que morreu no seu pecado, o fio de pensamento liga ao pecado que estava lá. Porque a morte é apenas um sono, uma interrupção da consciência. E quando reaviva a vida, a consciência volta no ponto em que parou. Cada pessoa que morreu em campo de batalha, morrendo e matando, cada pessoa que morreu em ambiente sangrento, ressuscita com o mesmo ímpeto, com a mesma violência e com o mesmo desejo de vingança e com o mesmo desejo de crueldade. Pessoas que morreram sem Deus, ressuscitam sem Deus. Ateus ressuscitam ateus. Descrentes ressuscitam descrentes. Ímpio ressuscitam ímpio. Pessoas que morreram atoladas e envolvidas nos seus pecados, ressuscitam atolados e envolvidos nos seus pecados. Ou seja, do jeito que a pessoa desce para a sepultura, ela retorna de lá. Por isso, meu querido amigo e irmão, por isso que a pior miséria para um ser humano, como disse alguém uma vez, é ser
enterrado em seu caixão com seus pecados abertos, com seus pecados sem serem entregues a um Salvador. É a pior coisa para um ser humano. Eclesiastes capítulo 6 diz isso, que um homem, ainda que venha ter 100 filhos, e se na sua morte ele não tiver uma boa morte, uma esperança na sepultura, Eclesiastes diz que era melhor ele ter sido abortado. Porque realmente, as pessoas que tiveram toda a oportunidade em vida, como eu estou tendo agora e você, e ainda postergar, ainda adiar a entrega a Jesus, poderá ser tarde demais, porque a morte pode vir a qualquer momento, e aí vai ressuscitar nessa situação aí, com os pecados em aberto. Então não deixe isso acontecer com você. Você pode se entregar a Jesus hoje. E nesse momento seguinte, na cena que vai prosseguir agora, que nós vamos ver é a coroação de Jesus aqui nesse planeta Terra. Aqui nesse planeta Terra, Jesus Cristo vai ser coroado como Rei do Universo, como o Senhor de todo o mundo, o Rei da Glória. E História da Redenção 421. Olha o que se descreve agora. Agora Cristo, de novo, aparece à vista de seus inimigos. Depois que todo mundo ressuscitou, Jesus aparece agora, flutua com seu trono por cima da cidade. Muito acima da cidade, olha, acompanha a descrição do texto. Sobre um fundamento de ouro polido está um trono alto e sublime. Então Jesus flutua com seu trono, a base está ali uma plataforma de ouro polido, puro, e o trono de Jesus sentado. E a humanidade toda vai contemplar Jesus no seu trono. Continua dizendo, o poder e majestade de Jesus, nenhuma língua os pode descrever. É algo glorioso, é algo fantástico. O planeta todo vendo Jesus num só lance de visão. Nem pena alguma pode retratar. Ninguém pode descrever uma cena como essa, só estando lá para ver. E você vai estar. Eu também estarei. Todos estaremos lá. A questão é de que lado estaremos? De dentro da Cidade Santa contemplando a Jesus ou do lado de fora da Cidade Santa contemplando? Queira Deus que estejamos todos dentro da Cidade Santa contemplando a Jesus. Continua o texto a narrar. A glória do Pai eterno envolve seu Filho. O resplendor de sua presença, olha que interessante que a glória, o brilho da presença de Jesus enche a cidade de Deus, a Cidade Santa, que é 550 km² de cada lado, e estende-se para além das portas da Cidade Santa, iluminando a terra inteira com seu fulgor. Que coisa fantástica! Nós aprendemos no estudo anterior que a terra vai ficar fora do seu eixo. Aprendemos, conforme está escrito em Isaías 13:13, que Deus moverá a terra do seu lugar. Por isso que no milênio ela vai ficar escura. E então ela vai ficar afastada um pouco do sol e distante, e o sol não chegará à sua luz lá. Mas com a vinda da Cidade Santa, descendo a este planeta, Jesus Cristo, sua glória, a glória da cidade, ilumina o planeta todo. Irmãos, é fantástico isso aqui, é sublime. Onde estiver ser humano perdido, aqui do Brasil, de lá da China, de lá do Paraguai, da Espanha, Inglaterra, Portugal, Arábia Saudita, de todos os lugares, a glória da Cidade Santa, lá de Jerusalém, iluminará a terra toda. Como se explica isso? Não tem explicação. É só o poder de Deus para fazer isso. E todos os seres humanos, habitantes de todos os países, todas as nações, aproximadamente 200 nações, né, em média, contemplará, de onde estiver, a glória de Jesus. Contemplará a glória da Cidade Santa. Coisa fantástica, já pensou? A glória que sai de Cristo da sua cidade ilumina a terra inteira e ilumina também a Cidade Santa. É algo fabuloso. Na figura seguinte encontramos ainda o texto sobre a coroação de Jesus. História da Redenção 422. Na presença dos habitantes da terra e do céu, todo o universo contempla agora nesse momento a coroação do Filho de Deus. Então, na presença dos habitantes da terra e do céu reunidos, é efetuada a coroação final do Filho de Deus. Jesus aqui foi coroado com coroa de espinho, maltratado, cuspido e escarnecido. Agora, essa humanidade toda que o rejeitou terá que contemplar Jesus sendo coroado agora com uma coroa de glória. Jesus será coroado agora na presença deste mundo e na presença de outros mundos, porque eles estarão contemplando de lá dos seus planetas esse grande e estupendo acontecimento. Todo o universo estará atento à coroação do Filho de Deus. Então Jesus será coroado na presença de todos. E Satanás também assiste essa cena. Inclusive, o anjo que coroa Jesus é o anjo que tomou a posição imediata dele, Gabriel. E ele contempla tudo isso e verá o privilégio que ele perdeu. Na figura seguinte, vemos aí no História da Redenção 425, final desta página, 426, diz assim: como que extasiados, olha só, todo mundo parece estar paralisado, hipnotizado. Os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Veem-se em suas mãos
nas mãos de Jesus, todo mundo vai ver o quê? As tábuas da lei divina. Agora não tem mais o que questionar. De novo, né? Já viram lá na volta de Jesus, agora viram de novo. Os estatutos que desprezaram e transgrediram. Todo mundo vê Jesus com os 10 mandamentos em suas mãos. Testemunham o irromper de admiração, transportes e adoração por parte dos salvos. E, ao propagar-se a onda de melodia sobre as multidões, olha que interessante isso aí, concentra nessa parte grifada. Percebe? Ao propagar-se a onda de melodia sobre as multidões, fora da cidade, todos a uma exclamam: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os ímpios vão reconhecer, os ímpios vão proferir, vão falar, e Satanás incluído. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os ímpios vão reconhecer que Jesus é Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí continua o texto: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Eles vão reconhecer Jesus. E o que vem a seguinte? Os ímpios fora da cidade santa, e prostrando-se, adoram o príncipe da vida. Meu querido irmão, meu querido amigo, querendo ou não, Satanás, a força do poder do reconhecimento de que Jesus é Deus, que Jesus tem o poder e a autoridade de Deus, que Jesus é o Criador do universo, que Ele é o mantenedor da vida que há em todo o universo, todo mundo será movido pelos lábios e pela força nos joelhos a curvar-se diante de Jesus e adorá-lo, ainda que isso não tenha mais nenhum efeito positivo na vida dos perdidos, mas é a força da verdade que faz isso. Então aqui está esse grande momento, olha aí, ó. História da Redenção 426, olha quem também reconhece a Jesus como Deus e digno de honra, glória e louvor, apesar de ter sido constrangido a reconhecer a justiça de Deus e a curvar-se, Satanás, ele também vai se ajoelhar, a curvar-se a supremacia de Cristo, seu caráter permanece sem mudança. Toda a humanidade, vindo a glória e a luz somente da cidade santa e do trono de Jesus para com o planeta Terra, todo mundo vai ajoelhar-se diante de Jesus, dobrar os joelhos na terra suja e imunda desse planeta Terra, de fora da cidade santa, e todos irão dizer: justo, Senhor, e verdadeiros são os teus caminhos, só tu és Deus poderoso, quem não te temerá? E incluindo Satanás e seus anjos, ajoelhando diante de Jesus e proclamando o nome de quem eles a vida toda odiaram. Mas a força da verdade faz isso com eles. Nós encontramos então essa seguinte sentença: todo joelho se dobrará diante de Jesus. Olha os dois textos que estão na Bíblia Sagrada aí, que isso virou até tema de música. Todo joelho se dobrará diante de Jesus, é um tema de música aí, mas esse texto está na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 14, versículo 11, você pode anotar na sua Bíblia que o texto está aí, ó. Está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Todo mundo vai ter que fazer isso, todo mundo vai ter que falar. Então, meus queridos irmãos, nesse momento é um momento solene, é o momento do juízo final, onde todo mundo reconhece Jesus como Deus. Isaías 45, 23 também, o texto no Velho Testamento, ele é uma repetição. Na verdade, ele aparece primeiro no Velho Testamento e depois no Novo. Então, Isaías 45, 23 diz assim: por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu, com toda a minha integridade, uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda língua. Então todo mundo, os ímpios aqui perdidos embaixo, por fora da cidade santa, e os salvos dentro da cidade santa. Deus aceita a adoração como digna apenas dos salvos. Os ímpios é só a força da verdade que fazem eles fazer isso. Mas eles não mudam de caráter, eles continuam o mesmo. Então, logo após o reconhecimento de que Jesus é rei, Satanás, como que num relance vamos chamar de sanidade do mal, né, dele, ele então cai em si e vê que tem que tomar alguma atitude, que tem que fazer alguma coisa na sequência, que ele tem que incentivar os perdidos a não se entregar, mesmo sabendo que sua causa está perdida. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, segunda parte, narra a seguinte cena, na sequência, logo após a coroação de Jesus e logo após o reconhecimento de que Jesus é rei do universo, que Jesus é o Senhor Deus. Diz assim o capítulo 20, versículo 9: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e da cidade querida. Então, nesse momento, no frenesi louco, desesperado,
ele juntamente com seus anjos espalha a notícia. Vamos agora para cima da cidade santa. Nosso número é quase que infinitamente maior. Nosso número é esmagadoramente maior do que o deles. Então nós podemos vencer pela força, nós podemos invadir e tomar a cidade para nós. Então Satanás irá transmitir essa informação para os seus anjos caídos, que irão informar aos perdidos. Em toda a extensão da terra correrá essa informação. Pegue o que você tiver em mãos e vamos invadir a cidade, vamos atacá-la. Nós não temos outra saída, não temos outra alternativa, não temos outra chance, já estamos perdidos mesmo. Ele irá dizer, não custa nada tentar, não custa nada fazer uma última tentativa desesperadora. E aí na sequência encontramos o texto aqui, ó, do grande conflito. Vamos ver então. 664, diz assim: Satanás consulta seus anjos, olha o que eu falei para você aí. E depois esses reis, primeiro ele consulta os anjos caídos, depois consulta os grandes guerreiros, os grandes homens de batalha como Adolfo Hitler, César, e vários Césares que houve aqui, né? Nero nesse mundo, Mussolini, Saddam Hussein, e aí ele vai consultando um por uns desses homens que fizeram guerra, George Bush, esses homens que são experientes em guerra. Satanás vai consultar todos eles. Olham para a força, olha só, ele olha para a força e o número ao seu lado, e declaram que o exército dentro da cidade, está falando da cidade santa, é pequeno em comparação com o seu, podendo ser vencido. Então ele diz, olha, a cidade santa é pequena, talvez aproximadamente do tamanho do estado de São Paulo. Então como que a gente vai perder para um povo desse? Ele irá dizer, nosso número é muito maior. E ele continua a falar, formulam seus planos. Então ali vai formular planos para tomar posse das riquezas e glória da Nova Jerusalém. Faz de tudo. Como que nós vamos entrar? Como que nós vamos invadir? Como que nós vamos fazer? Vai um por um lado, um pelo outro lado. São 12 portas, então vamos fazer batalhões, arregimentar batalhões para todas as 12 portas. Vamos tentar invadir ao mesmo tempo as 12 portas da Nova Jerusalém. Vamos invadir por todos os lados. Vamos fazer um ataque fulminante. E ele assim engana o seu exército pela última vez. Todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha. Então, logo depois da reunião, logo depois ali da orientação satânica, as pessoas então começam a se preparar os batalhões e vai formando os homens mais fortes à frente, os mais fracos no meio, os mais fracos atrás e assim por diante. Nessa vai entrar jovens, adolescentes, idosos, adultos, pessoas de todas as idades. Todos os ímpios perdidos estarão nesse batalhão. É o maior exército de todos os tempos que nós já podemos ver ou ouvir falar. Continua então, hábeis artífices, pessoas agora que têm a habilidade de construir algumas armas, hábeis artífices constroem petrechos de guerras, constroem algum objeto lá, com o que sobrou do milênio, com ferragem, com pedaço de pau, com plástico, o que sobrou do milênio, eles vão tentar montar e fazer algum tipo de arma. Chefes militares arregimentam, colocam os batalhões ali em ordem, em companhia e secções, as multidões de homens guerreiros. Então, como eu disse para você, cada general terá um batalhão de tantos mil pessoas. Cada general terá um batalhão de tantas mil pessoas. E assim eles irão marchar em toda a extensão da terra, com o que encontrarem na mão. Pedaços de ferro, armas dispersas por toda a face do globo, que durante o milênio ficará. Pedaços de pau, como eu já disse. O que eles encontrarem no chão, tentarão montar armas, tentarão fazer armas. E assim irão para cima da cidade santa e tentar invadi-la, tirar os santos de lá à força, matá-los se pudessem e invadir, tomar a cidade para si. E assim ao mesmo tempo o batalhão vai caminhar. Imagine só, o compasso, podemos ouvir o compasso desses homens perdidos, bilhões de ímpios marchando, 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 marchando. Tentem contemplar a cena, tentem imaginar a cena, bilhões de pessoas, tudo, pessoas de todas as idades, idosos, convalescentes, jovens, pessoas fracas, caídas, sem braço, sem perna, mancando, e cada um com um pedaço de objeto na mão. Um exército derrotado, falido, desesperado, caminhando e marchando em direção à Nova Jerusalém, tentando, num ato de desespero, invadi-la e tentar pular os muros e quebrar tudo e tirar o salvo de lá. Mas vejamos na sequência o que ocorrerá. Então, o panorama do juízo final. Temos aqui dois lados, como você está vendo aí. O grande conflito 667 e 668. O panorama é o seguinte. Do lado direito, nós encontramos do lado verde. Um lado do panorama aqui, ó. A panorama dos salvos. A visão que está de dentro da cidade santa. Entre a multidão resgatada, dentro da cidade, acham-se os apóstolos de Jesus. O heróico Paulo e o ardoroso Pedro. O amado e amante João.
ao passo que fora dos muros, com tudo o que é vil e abominável, estão aqueles pelos quais foram perseguidos, presos e mortos. Que coisa tremenda, né? Paulo, Pedro, os apóstolos e todos os salvos dentro da Cidade Santa e aqueles que perseguiram eles por lado de fora. Você poderá estar lá dentro da Cidade Santa e aqueles que vão te perseguir no alto clamor e também durante toda a perseguição do tempo de angústia. Você estará lá dentro da Cidade Santa e aqueles que te perseguiram do lado de fora. Agora as regras do jogo mudaram. Agora quem é quem nessa jogada e quem é quem nessa história. Do lado de lá do panorama, vejamos quem está do lado de fora da Cidade Santa. O mundo ímpio todo acha-se em julgamento. Do lado aqui, de uma cor bem intensa aí, ó. Em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Todos aqueles que ficaram contra o céu estão do lado de fora da Cidade Santa. Ninguém há para lutar por sua causa. Agora eles estão perdidos. Nem Satanás estão mais importando com eles. Como disse alguém, todos ali agora estão no mesmo barco. Vão virar logo, logo palha. Vão se queimar. Estão sem desculpa e a sentença de morte eterna é pronunciada contra eles. Enquanto eles estão armando-se até os dentes para invadir a Cidade Santa, a sentença de morte, a maldição sobre o pecado é pronunciada sobre eles e apenas aguardam que eles tentem atacar a cidade para receber a sua recompensa final. E é o que nós vamos ver aqui, ó. Nesse momento, todos reconhecem que o salário do pecado é a morte. Fique sabendo cada um de nós que o salário do pecado não é essa morte que todos nós iremos passar se Jesus não voltar. Não é essa morte que vem sobre nós quando estamos velhos, que vem sobre nós quando uma doença nos leva, que vem sobre nós quando morremos sobre um acidente. Isso não é o salário do pecado. Isso aí é consequência das nossas escolhas erradas aqui. Mas o salário do pecado é a morte eterna. Está em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte eterna. Esse é o salário do pecado. E infelizmente nesse dia os perdidos reconhecerão que o que vai vir sobre eles é a morte eterna. Uma morte que os matará para nunca mais, durante toda a eternidade, toda a existência sem fim, ressuscitar. E nem ter mais consciência de nada. Irão apagar a memória para todo sempre e eternamente. Então, esse é o salário do pecado. Irmãos, é um salário duro de você ter que receber na sua alma, na sua vida. É um salário que o corpo, a mente e a consciência não conseguem entender. Se a gente tentar parar para pensar, tente você parar para pensar e imaginar o que é a morte eterna. O que é morrer para sempre? Morrer para nunca mais ressuscitar. A nossa mente não consegue abarcar esse pensamento, porque é um pensamento infinito e nossa mente é finita. Então a mente finita não consegue imaginar e nem calcular o que é morte eterna. Por mais que você tenta saber o que é, nós nunca saberemos o que é morte eterna, até que um dia aqueles que infelizmente não aceitaram Jesus como Salvador nessa vida terão que sofrê-la na pele, irão sentir o gosto da morte eterna, que é algo horrível, é algo desesperador. Jesus, quando morreu na cruz e disse: Pai, por que me abandonaste? Jesus, ele sentiu na alma o peso do que é morte eterna. Ele não passou pela morte eterna, ele não passou pela experiência da segunda morte, mas ele pressentiu a separação do Pai, a separação de Deus por todo sempre, eternamente. Isso é que é morte eterna. Isso é a segunda morte. A segunda morte é a separação de Deus para sempre. E Jesus sentiu o terror dessa separação. E os perdidos sentirão esse terror. Por isso que Jesus disse que é choro e ranger de dente nesse dia. Bom, na figura seguinte encontramos então que o fogo vai tomar conta do planeta Terra na medida que eles tentam invadir a Cidade Santa. Apocalipse capítulo 20, versículo 9 e também 2 Pedro 3,7. Vamos primeiro Apocalipse capítulo 20, versículo 9, diz assim: Subiram sobre a largura da terra. Percebeu que o batalhão vai vir de todos os países, de todas as nações, de toda a largura da terra, do Brasil. Imagina as pessoas caminharem do Brasil até Jerusalém. Parece uma cena patética, né? Parece mesmo, mas o pecado é muito patético mesmo. Deixa as pessoas patéticas. Diz mais adiante: Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas fogo desceu do céu. Então, no momento que eles se aproximarem da cidade santa, alguns metros estiverem chegando próximo aos muros da cidade santa, e então o fogo começa a cair. Chuvas de labareda de fogo, como estamos vendo na tela aí, começa a cair. Fogo e enxofre. Fogo de cima e fogo de baixo, porque os vulcões vão entrar em erupção, vão explodir todos eles. A terra é cheia de gases, a terra é cheia de petróleo, a terra é cheia de material que pega fogo com facilidade. E assim vai ser, fogo de cima e fogo de baixo. Assim como foi no dilúvio, água de cima e água de baixo. E esse planeta virou um mar onde não se alcançava a visão à terra.
Dessa mesma forma será. Esse planeta vai virar um lago de fogo, onde sua visão não vai ver mais nenhum pedacinho de terra, a não ser lago de fogo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nós encontramos aqui a descrição do apóstolo Pedro sobre a recompensa final dos perdidos. Diz assim: mas os céus e a terra que existem agora pela mesma palavra têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, esse planeta está guardado para o fogo. Percebeu? Então, esse planeta vai passar por esse fogo, um lago de fogo para purificar toda a extensão da terra. E na figura seguinte, nós vemos aí a descrição do grande conflito, 672, o texto que narra esses acontecimentos. De Deus desce fogo do céu, irrompe fogo do alto. A terra se fende, olha, a terra agora abre. Para quê? São retiradas as armas escondidas em suas profundezas. Chamas devoradoras irrompem, vêm com tudo, de baixo para cima, porque está cheio de gases. E ao cair o enxofre, entra em explosão, junto com ao contato com o gás e com o petróleo. Explode e vem chama de baixo também. Chamas devoradoras irrompem de cada abismo e ante. As próprias rochas estão ardendo. Já imaginou você o tamanho do calor que chegará a essa temperatura? As rochas vão arder de fogo. Vindo é o dia que arderá com um forno, diz, fazendo referência à Bíblia. Os elementos fundem-se pelo vivo calor. Então os elementos, ferros, pedra, asfalto, prédios, carros, tudo que sobrou do milênio vai queimar e vai se fundir num calor intenso só. Vai virar uma massa fundida, como se fosse um único vulcão, o planeta todo, de lava quente. E continua a dizer o texto: os elementos fundem-se pelo vivo calor e terra, e também a terra e as obras que nela há são queimadas. Tudo que há na terra vai ser queimado. A superfície da terra parece uma massa fundida. Percebe? Então a superfície que hoje, isso aqui que nós estamos pisando, vai virar um mar de fogo. Não terá como pisar, só mergulhar no fogo. Diz mais: um vasto e fervente lago de fogo, porque é amplo em toda a terra, é o tempo do juízo e perdição dos homens ímpios. Então, meus amigos, meus irmãos, chegamos a um momento dramático do estudo, onde esse momento chegará. Esse dia não depende da minha fé, de sua fé. Tanto a volta de Jesus como o juízo final, eles vão acontecer. Não tem como adiar, não tem como fugir. A questão é de que lado você estará, dentro da cidade santa ou fora da cidade santa. Uma coisa é certa, é impossível não estar presente nessa cena esse dia. Estaremos lá, eu estarei lá, você estará lá. A questão é de que lado, mas estaremos lá. É impossível não estar presente no dia do juízo final. É uma data que ninguém estará ausente, todos estarão lá. E assim, então, encontramos nessa tela aí para você ter uma noção do que é o Lago de Fogo. Tá vendo aí? Um vulcão vivo aberto. A temperatura do vulcão é de 1350 graus. Calor intenso, hein? Que derrete tudo, até ferro, né? E no Brasil não, no mundo existem 400 vulcões ativos, fora os inativos, que aí é perder de vista o número. E todos esses vulcões vão entrar em atividade no dia do juízo final. E todos eles ao mesmo tempo, imagine você, todos eles cuspindo lava de fogo sem parar. E fogo de cima descendo, e a terra abrindo, e os gases e o petróleo que tem material incinerável entrando em contato e tudo pegando fogo, explodindo. É um verdadeiro caldeirão de fogo que vai encontrar. Olha esse texto aí de Salmos 11:6. Talvez você já leu e não prestou atenção. Esse texto fala do dia do juízo final. Que texto tremendo, mas é uma realidade também. Diz assim o texto de Salmos, capítulo 11, versículo 6. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a porção dos ímpios. Que coisa terrível. Um vento escaldante fará chover brasas de fogo. Meu irmão, quem está por lado de fora da cidade santa, até o vento é aquele vento de arrancar a pele todinha, de tirar a pele do corpo todo, de tão quente que estará. O vento, imagine mergulhado dentro do lago de fogo, realmente é uma cena terrível. É uma cena desagradável, às vezes até de falar, mas é uma realidade que nós temos que estudar e nós temos que entender que isso aqui é o salário do pecado. Então, se você acha que o salário do pecado hoje é o prazer, a satisfação que o pecado dá para o pecador,
Isso é ilusão, isso é pura ilusão. O pecado satisfaz ilusoriamente, mas destrói também ao mesmo tempo. E nesse dia vai ficar claro qual é o verdadeiro salário do pecado. Então Satanás não quer que você estude e que você aprenda na palavra de Deus que a recompensa do pecado é a morte eterna. Por que ele não quer que você faça isso? Por que ele fez de tudo para você não estar presente aqui no estudo hoje? E ele fará de tudo para esse estudo chegar ao mínimo número de pessoas possível, para que as pessoas continuem na rede do embalo e da ilusão. E continue aí achando que Deus vai salvar no fim todo mundo. É isso que Satanás quer, que ninguém se preocupe com o futuro e que ninguém se preocupe com a sua salvação e que ninguém se preocupe em hoje, como diz Hebreus capítulo 3, versículo 8. Hoje aceitar a voz de Jesus, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje realmente entregar os seus pecados nas mãos de Jesus e permitir que Ele enterre, sepulte-os no mar do esquecimento, para que nesse dia você não venha ter que responder pelos seus próprios pecados, que será muito terrível, muito cruel. Essa é a experiência, meus irmãos, que nós veremos. Na figura seguinte, nós vemos aí, então, o panorama de quem está dentro da Cidade Santa e de quem está fora. Grande Conflito 673 diz assim: enquanto a terra está envolta em fogos da destruição, os justos habitam em segurança lá dentro da cidade, tá vendo? Na Cidade Santa. Que contraste tremendo, não é? Sobre os que tiveram parte na primeira ressurreição, os salvos, a segunda morte não tem poder, que é essa aqui, a segunda morte. Ao mesmo tempo em que Deus é para os ímpios um fogo consumidor, lá fora da cidade, é para o seu povo, quem está dentro da cidade, o quê? Um sol como escudo. Como se explica isso? A Cidade Santa estará navegando dentro do lago de fogo. Do lado de fora da Cidade Santa, um calor de acima de 1000 graus de temperatura. Que calor tremendo. Dentro da Cidade Santa, um ambiente climático de 16 graus. 17 graus, 18 graus. Um clima de primavera, como diz o Espírito de Profecia, né? Viveremos uma eterna primavera no clima da eternidade. Então, dentro da Cidade Santa, um clima agradabilíssimo. Do lado de fora, um clima terrível. Como que pode, né? O calor que está lá fora não atinge dentro da cidade. E o frescor que está dentro da cidade não chega para o lado de fora. Por quê? Dois ambientes diferentes. Assim como a arca de Noé navegou no dilúvio, naquela tempestade horrível, aqui agora a Cidade Santa será a arca para nós. Navegará diante do mar de fogo até que queime tudo e só sobre cinzas. Eu queria só ler, né, ainda nessa figura aqui com você, da Cidade Santa, o Salmo 84, 11. Não podemos deixar de passar de ler nenhum versículo, nenhum texto, porque todos eles têm seu lugar e sua importância. Salmos 84, versículo 11 diz assim, ó: pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. Então Deus é um sol e um escudo para aqueles que o temem e para aqueles que estão dentro da Cidade Santa. Do lado de fora da Cidade Santa, infelizmente, só o horror. Bom, então chegamos aqui a essa figura, onde tem aqui os ímpios sendo consumidos pelo fogo. Chegou então o fim do pecado. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, chegamos então à recompensa final do pecado. Diz assim, 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, ou seja, não haverá mais morte daqui para frente. Todos serão consumidos. A morte, o pecado, o salário do pecado, as pessoas que abraçaram o pecado. Esta é a segunda morte, a morte que vai finalizar toda a história do mal deste planeta Terra. Versículo 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É claro que esse julgamento aqui, como nós já falamos no estudo do milênio, ele é apenas um julgamento punitivo, para dar punição para o ímpio. Não é para mais avaliar a quantidade de pecado, a quantidade de fogo que cada um virá receber, não. É para lançar o que já foi determinado durante o milênio, certo? E todos esses ímpios aqui, já durante o milênio, o nome deles não estavam no livro da vida e por isso que durante o milênio nenhum deles estavam lá. Todos estavam mortos e com os corpos espalhados na terra. Isaías 47, vamos ler ainda esse texto aqui da palavra de Deus e vejamos o que nos diz aqui no Isaías 47, versículo 14, que nos diz assim: certamente são como um restolho. Aqui já para responder alguma dúvida sua. Irmão, esse fogo vai durar quanto tempo? Vai ficar esses ímpios aí queimando para a vida toda? Não. Diz assim o texto: certamente, como é que diz Isaías 45, 7? 47, 14. Certamente são como um restolho. O que é restolho? Pano queimado, palha queimada. E o fogo os consumirá. O que é consumir? Eliminar, acabar. Não podem livrar-se do poder das chamas.
não é um braseiro com que se aquentar, nem fogo para que diante deles se assentem. Então, esse fogo aqui não é um fogo que você está com frio e vai esquentar, não. Não é um braseiro para se aquentar. É um fogo que consome tudo. É um fogo que vem, queima, lambe e só sobra cinzas. Então, esse é o fogo do juízo final. É um fogo que consome completamente tudo que está à frente. Então, o fim do pecado é assim, meus irmãos. O fogo vem, consome o pecado primeiro, de todos os ímpios. Depois que consumiu o pecado, aí consome a matéria de cada ímpio. Consome a carne e o corpo e os ossos, que é a coisa mais rápida. Então esse é um fogo especial, um fogo do céu. É um fogo que devora pecado primeiro. E onde encontrar pecado, vai devorar todo o pecado. Assim que consumiu todo o pecado da vida de um pecador, na sequência, derrete, dissolve o corpo do pecador em cinzas. E o pecador foi para onde? Para o mar do esquecimento, para lugar nenhum. Desaparecerá para todo o sempre. Não estará mais em lugar nenhum queimando para sempre. Cada um queimará conforme a sua penalidade. Cada um queimará conforme a sua carga de pecado, que não quis se arrepender, não quis se entregar a Cristo. Então esse é o resultado aqui final. Olha o texto aí do grande conflito, 673. Alguns são destruídos em um momento. Percebe? Quem, irmão? Provavelmente os adolescentes que tiveram pouco pecados, provavelmente alguns mais ignorantes possível, enquanto outros sofrem muitos dias. Então o fogo vai devorar o quê? A penalidade nas costas de cada um. Então alguns vão ficar dias, irmãos, queimando, semanas, coisa terrível, hein? Todos são punidos segundo as suas ações. Então a punição é segundo a ação. Cada um vai queimar individualmente, diferente do outro. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. A penalidade completa da lei foi aplicada, satisfeitas as exigências da justiça, e o céu e a terra, contemplando, declaram a justiça de Jeová. Portanto, queima todos os ímpios, e aí vai queimando cada um de acordo com a quantidade de pecado. Depois queimará, por último, a besta, que você já sabe quem é, o pontífice romano. Depois queimará também, por último, os pastores. Depois, na sequência, queima aí os anjos caídos. Depois, na sequência, Satanás. Quando eu digo queima, desaparece, né? Então, cada um ficará queimando. Ou seja, Satanás queimará ao mesmo tempo em que os ignorantes estão queimando. E ele continua queimando enquanto os ignorantes desaparecem. Enquanto que ali fica queimando agora quem? Os ímpios que foram participantes de vários carnavais. Os evangélicos também que rejeitaram a lei de Deus. E por aí vai. Os católicos também que com a cabeça dura continuaram atrás de imagens e procissão e confessando a homens que não merecem ouvir o pecado de ninguém, somente Jesus. E aí vão queimando. E na sequência, vem por último, na sequência, de acordo à luz, o entendimento da palavra de Deus e a rebelião do seu pecado. Aí vem o sistema adventista também, que vai demorar mais tempo queimando. Vai demorar mais tempo. Englobado está os reformistas. Teve mais luz. E se teve mais luz, então a tendência é pecar mais, se não reconhecer Jesus como Salvador. Porque um evangélico não será cobrado pelo que não conheceu. Então, um adventista conheceu mais que um evangélico. Um reformista conheceu mais que um adventista. E assim sucessivamente. E na sequência, os anjos de Satanás continuam queimando. Desde o começo, Satanás também. E o último, Satanás irá contemplar todos se queimarem, todos desaparecerem, enquanto ele fica sozinho, por fim queimando, 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 até chegar o momento final em que queima o último pecado dele. Agora você imagine o tamanho da lista de pecados de Satanás. Só a lista dele, pessoal, é imensa, infinita, e fora a carga de pecados que ele incentivou o povo de Deus a pecar em todas as épocas, que estará sobre as costas deles, conforme o estudo que nós fizemos do fechamento da porta da graça. Então, meu irmão, por isso que ele não quer que você se salve, por isso que ele tem desanimado muita gente na fé, por isso que ele tem feito isso, porque ele quer fugir e aliviar a sua pena. Mas você, Jesus já morreu pelos seus pecados, sofreu por você, pagou pelos seus pecados. Você precisa entregar seus pecados a Jesus, abandoná-los e viver para Cristo, e somente para Cristo, e aguardar ansiosamente, então, o retorno dele para te levar desse mundo terrível e você não ter que sofrer a segunda morte. Mas assim, nas chamas devoradoras, consome pecados e pecadores. Todos vão sendo queimados lentamente. Jesus disse uma vez para os discípulos que o lago de fogo seria choro e ranger de dentes. Vocês se lembram desse texto? Por que choro e ranger de dentes, irmãos? Choro e ranger de dentes. Choro é aqui, ó. É a dor emocional, é a dor psicológica de ter perdido a salvação. A salvação estava em suas mãos, estava em minhas mãos. E porque
por causa de uma rebeldia, de um pecado, não abandonou o pecado, perdeu a salvação. Então vai ser um choro mental, uma decepção amarga, um desespero, um grito do começo ao fim, porque perdeu a salvação por bobeira, por coisa mínima. Então é aqui o choro. E o ranger de dente, porque quando se sente muita dor, irmãos, quando a dor é forte, quando a dor traspassa o limite humano, a gente começa a ranger os dentes e a gente começa a travar a boca e os dentes de tanta dor que se sente. É isso que o lago de fogo tem para aqueles que não querem Jesus como Salvador. Choro, decepção, porque cada um vai ver onde falhou, onde errou e onde deixou de perder a salvação. Ranger de dente, porque o fogo não para de consumir e a dor é intensa. Ela não diminuirá enquanto houver uma parte do corpo para queimar. E chegamos à última figura. Jesus faz um convite para você antes desse dia final. Temos aí um precipício, a cidade santa do lado de lá, esse planeta, esse velho mundo condenado ao pecado e à destruição do lado de cá. E temos Cristo e o plano da salvação como o único meio de escape disso tudo. E temos aí dois convites que Jesus faz. Ezequiel 33:11. Jesus disse: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Jesus não vai destruir o planeta Terra com prazer, irmãos. Está lá em Isaías, que para Deus isso é uma obra estranha. Ter que queimar o planeta, ter que destruir o que ele criou, ter que matar o ímpio no fogo, ter que matar os anjos maus no fogo. Isso é uma obra desprazerosa para Deus. Deus não faz isso com prazer. Deus não mata e não destrói com prazer. Por isso que para ele é uma obra estranha. Isaías fala isso, se não me engano, no capítulo 27, né? Que é uma obra estranha. E por isso que Jesus faz esse convite. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes eu quero que o ímpio se arrependa e se converta e abandone seus maus caminhos e venha me servir, para que possa então ter prazer e satisfação na minha vontade. E Jeremias 29:11, Jesus diz assim: eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e de esperança, para vos dar um futuro e uma esperança. Então o plano que Deus tem para você não é o lago de fogo. O plano que Deus tem para mim, para nós, é um plano de esperança, é a cidade santa, é viver para sempre, no novo céu, na nova terra renovado. Esse é o plano que Deus tem para nós, um plano maravilhoso de vida eterna. Alguém um dia abordou Jesus sobre o lago de fogo. Jesus disse assim, lá fazendo uma referência ao juízo final, ele disse assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, e ides para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso, amigo, querido irmão internauta, eu digo para você, Jesus não preparou o lago de fogo para você. Jesus não preparou o lago de fogo para ser humano. Nunca foi o pensamento de Jesus. O lago de fogo foi preparado desde a fundação do mundo para o diabo e os seus anjos. O lago de fogo não foi para nós, não é para mim, não é para você. O lago de fogo não é para ser humano nenhum. Mas, irmão, por que então nós acabamos de ver nesse estudo que essas pessoas vão para o lago de fogo? Porque foi uma escolha delas. Mas Jesus não preparou o lago de fogo para ser humano. Ele deixou claro isso em Mateus 25, viu? 24 e 25. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. O ser humano é que voluntariamente vai para lá. Ele é que quer ir para lá. E Jesus respeita, mas não está nos planos de Jesus o lago de fogo para nenhum ser humano. O ser humano vai para lá por livre e espontânea escolha. Meu querido irmão, meu querido internauta, você que acompanhou esse estudo, então Deus ainda está a falar com você. Deus ainda está a pedir para você ainda a chance, você está vivo. Você tem como mudar o seu futuro. Você tem como mudar o curso de sua vida. Você pode ainda fazer toda a mudança, toda a transformação de caráter pelo poder de Jesus. Não por medo, não por temor, mas se nós estamos acompanhando uma sessão de estudo dos eventos finais, também teríamos que falar desse assunto, que é o juízo final. E ele não podemos negar porque ele virá, querendo ou não depende da nossa fé. Nós vamos defrontar um dia o juízo final, mas Deus está dando essa chance para você agora. Parar, aí na sua casa você está sentado e me ouvindo aqui agora, para parar e pensar, de que lado você vai estar esse dia? Lá no lago de fogo, choro e ranger de dentes, ou dentro da cidade santa, ao lado de Jesus, contemplando que valeu a pena todo o sofrimento na terra, toda a dor, toda a decepção que a gente passa aqui por causa do Evangelho, toda a humilhação, toda a incompreensão por parte da família, dos parentes, toda a privação financeira por causa da lei de Deus. Vai valer a pena? Vai valer a pena. Se vai valer a pena lá, tem que valer a pena hoje. Que Deus te abençoe e te ajude a continuar ao lado de Jesus com mais fervor, com mais garra, com mais determinação, porque você vai chegar lá um dia na Cidade Santa, você vai falar, valeu a pena ficar ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe para isso. Amém? Então, quero dizer para você que se você veio aqui hoje pela primeira vez e você ainda não se inscreveu no canal, eu digo para você que ainda há tempo. Você não pode perder os próximos estudos.
Aí na tela do seu celular está escrito aí logo na frente, inscrito. Clica aí, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aí, ative o legal aí, o joinha. Que Deus nos abençoe. Vamos então fazer a última oração pelos pedidos de orações e por cada um de nós. Nosso querido Deus e nosso Pai que estás nos céus, queremos, Senhor, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. O Senhor preparou para nós o céu, o Senhor preparou para nós a cidade santa, o Senhor preparou para nós a nova terra. Te agradecemos por tudo, Senhor, essas bênçãos ricas que o Senhor está reservando para todos aqueles que te amam. Ajude-nos, Senhor, a te amar de coração, de corpo e alma. Ajude-nos, Senhor, como o apóstolo Paulo, a avaliar todas as coisas desse mundo como perda para ganhar, Senhor, o mais importante, que é a eternidade. Abençoe cada irmão internauta, cada um que assistiu esse estudo, cada um que assiste ou que irá assistir. Que o Senhor tenha misericórdia, abençoe, reavive a sua fé e ajude, Senhor, que cada um possa se desprender daquilo que está impedindo dele de aceitar a Jesus como Salvador. Ajude cada um, Senhor, a desligar e desvincular do pecado e de todas as apostasias e de todo o mundanismo. E que assim, Senhor, possamos viver o céu aqui na terra, já sentir as glórias do céu aqui hoje, para que em breve na eternidade possamos desfrutar isso de forma literal. Abençoe a todos os nossos ouvintes, que a tua bênção repouse sobre os pedidos de orações também, e o Senhor fique com cada um, em nome de Jesus. Amém? Assim, meu querido amigo internauta, irmão, agradeço a você mais uma vez pela sua audiência e a sua presença. Que Deus abençoe o seu lar, que esses estudos possam derramar por meio do Espírito Santo uma bênção especial na sua casa e você venha sentir a atmosfera do céu já em sua casa hoje. Fique com Jesus e fique na paz do Senhor e até breve. Amém. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Mais um estudo maravilhoso aí pelo pastor Wagner. Muito obrigado por ter sempre se disponibilizado a nos passar aí o seu conhecimento da palavra de Deus. Se vocês perderam algum estudo, pessoal, entre lá no canal, vê lá na playlist que tem todos os vídeos lá. Vocês estudem, analisem, porque é muito importante aprendermos todos os detalhes a respeito desses assuntos, tá ok? E lembrando, amanhã nós teremos o último assunto, o novo céu e a nova terra, para fecharmos com chave de ouro essa série dos eventos finais. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Deixe aí o seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando esses estudos. Não perca o último estudo amanhã, tá certo? Sempre às 18 horas. Fiquem com Deus, pessoal, e nos vemos então amanhã.